noite. Boa noite, seja bem-vindo. Né? Boa noite, Renilton, seja bem-vindo. Pois é, estamos aqui para mais uma live, né? O projeto Na Linha da Vida, ele funciona com conteúdos terapêuticos de diversas técnicas, né? Que nós postamos artigos de coaching e de técnicas terapêuticas para a gente de todo o Brasil. Temos 85 seguidores no Facebook, 144 no Instagram, né? E o canal do YouTube também, que tem crescido aí. E é uma honra, né, o seu convite para me entrevistar nessa noite. A primeira entrevista que eu vou ser entrevistado. Só não poderia te pedir licença, só não poderia esquecer de citar os nossos parceiros, né? Que são empresas que têm consciência social e que privam pela saúde mental e pelo desenvolvimento pessoal dos seus clientes e não clientes, né? Então, eu falo aqui hoje, nessa noite, agradecendo a Requinte Imóveis, que está fazendo aí o seu queimão hoje e amanhã, né? Foi hoje e amanhã também, porque amanhã já começa o mês dos pais, né? Então, a gente não pode deixar os pais sentar no chão, se tem uma cadeira confortável, que possa abraçá-lo, né? E também as cestas, né, de presente da Puro Luxo, que é puro luxo mesmo. Aqui em Brasília, ela é uma das poucas empresas que tem convênio com material oficial de times, como o Clube de Regata do Flamengo, né? Então, realmente é puro luxo e é um grande presente para o papai, né? Requinte Imóveis e Puro Luxo, dando o apoio aqui a todos nós. Agora você pode se apresentar, né? Por favor. Tudo bom, Carlos? Você está no Distrito Federal, é isso mesmo? Corretamente. Distrito Federal, a cidade boa. Segundo Dom Bosco, é a cidade onde jorra o leite e mel, viu? É isso aí. Eu sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo, né? Maravilha. Nós temos uma empresa de consultoria, eu sou Master Coaching. Como eu posso dizer para você, nós temos aí alguns eventos de venda que nós trabalhamos já com muitas consultorias em várias concessionárias, é o nosso foco principal. Tem alguns amigos aí, seguidores entrando no nosso perfil aí, sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra poder falar contigo hoje. É um assunto que eu não domino. Eu hoje estou aqui realmente para poder aprender sobre sistema, sobre essa questão sistêmica, e eu gostaria de poder contar com você para esclarecer para todos que estão entrando aqui nessa live nossa sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A minha primeira pergunta para você é a seguinte, Carlos. Exatamente o que você faz, o Carlos Henrique Humanizado? Fala para mim. Pois é, meu nome é Carlos Henrique de Almeida Sampaio, né? Meu codinome é Carlos Henrique Humanizado, porque a questão da terapia e a questão do desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal no quesito de coach, né? Que a palavra quer dizer processo, aquele que conduz. Então, a pessoa que procura a gente, às vezes, muitas das vezes, no processo de troca de carreira, ou então preparação para um concurso, para um estudo, a própria empresa que vai querer fechar melhor o seu sistema, ela vai procurar um coach para que auxilie nesse processo, onde a gente vai pedir à empresa o perfil comportamental de cada um dos seus colaboradores, e dentro desse perfil comportamental a gente vai ver onde melhor se aloca cada uma das peças daquele sistema, né? Ainda falando em sistema, eu sou constelador familiar sistêmico, constelador empresarial sistêmico, e, na verdade, o termo constelação veio do alemão Bert Hellinger, né, que ele criou a constelação familiar sistêmica, mas foi traduzido para o inglês e depois do inglês foi traduzido para o português.
No português, então, veio traduzido como constelação. Mas se a gente traduzisse do alemão direto para o português, não viria constelação, viria posicionamento. Posicionamento sistêmico familiar, posicionamento sistêmico empresarial. Né? Porque o que acontece? O universo é um grande sistema. O sistema solar, a galáxia e tudo mais. Então, partindo desse princípio, a gente vê que cada corpo celeste tem a sua posição. E aí a gente entra no seu ramo, concessionária. A concessionária, ela trabalha com o quê? Ela trabalha ali com o carro. O carro tem diversas peças. Lá no motor do carro tem as engrenagens, que são encaixadas uma na outra. Quando essa engrenagem ela se distancia, ela sai da sua posição, dá um problema. Né? Dá um problema. E não é diferente no sistema familiar, não é diferente no sistema empresarial, e mais ainda, o que é mais interessante, cada um de nós somos um sistema ultramente complexo. Né? Tá. Seja pelo sistema da mente, que coordena todo esse corpo, a alma e o espírito, né? Ou seja pelo próprio corpo, que quando uma engrenagem nossa, por exemplo, um pulmão falha, o outro trabalha mais. E quando ele trabalha mais, ele exige de todos os órgãos do corpo que se entregue mais. Né? E dentro de uma família, e dentro de uma empresa, também funciona dessa forma. A partir do momento que eu saio da minha posição e deixo minha posição vaga, deixo minha posição livre, ou não trabalho, não faço o meu papel o tanto que eu deveria fazer, né? Eu exijo dos outros membros. Eu exijo muito mais dos outros membros. Tanto na família, quanto na empresa. Entendi. Assim, então... sou ainda professor de filosofia, formado na Universidade Católica de Brasília, né? Tenho pós-graduação, especialização em educação à distância, e sou servidor público na Secretaria de Estado de Educação como secretário escolar. Aproveito aqui para mandar um grande abraço a todos os meus amigos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? E hoje, em especial, há uma movimentação de parabenizar, de enfatizar, de encorajar os educadores no Brasil, né, pelo belo trabalho que vem fazendo durante esse período de isolamento, de pandemia e tudo mais. É verdade. Então, quero deixar aqui o nosso abraço a cada um dos educadores. E educadores eu falo todos. Aquele que está na portaria e acolhe o aluno com um sorriso, com um abraço, com um olhar de aceitação, de acolhimento, né, até o diretor que está ali gerindo aquela escola. Bacana, Carlos. Eu fico feliz de ver isso. Uma das minhas formações, eu sou psicanalista, e nesse período que passamos aí, ainda estamos passando, né, de pandemia, nós fizemos aí nós tiramos bastante tempo nosso para poder fazer alguns atendimentos pro bono, porque muitas pessoas realmente com dificuldade mental de passar esse momento, e nós conseguimos aí ajudar algumas pessoas também nesse período tão triste. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Esse termo sistêmico, você pode detalhar para a gente um pouco mais o que significa esse termo sistêmico? Sim, vamos retomar. O sistêmico, ele vem de sistema, né? Sistema quer dizer o quê? Que cada um tem que assumir a sua posição, né? Certo. E assumir a sua posição quer dizer o quê? Nós assumimos diversas posições, né? Quanto ao modelo de motor do carro, uma engrenagem é apenas uma engrenagem, né? Um parafuso é um parafuso que vai segurar aquela engrenagem, né? Nós não, nós somos um sistema tão complexo que eu começo falando isso. Tudo parte do sistema do eu, né? Certo. É um sistema altamente complexo que nenhum computador vai chegar próximo. Apesar da inteligência artificial ter sido tão amplamente desenvolvida,
né? Nenhum computador vai chegar próximo, porque pode se desenvolver a questão lógica, mas a questão de sensibilidade, de sentimentos, de emoção, não vai chegar assim tão naturalmente às máquinas. E então nós somos o sistema mais complexo que existe. E é por isso que nós conseguimos, então, entender os outros sistemas, né? Tá. Dentro desse modelo ainda, aí nós vamos falar, então, sobre a posição. E o sistema é isso, é quando cada membro, cada órgão, cada coisa que está envolvida nesse sistema estão de mãos juntas, de mãos dadas, cada uma acolhendo aquilo que lhe é posto a fazer. E aí, como eu te disse, a peça lá, a gremalheira, ela só pode ser uma gremalheira. Mas nós exercemos diversas funções dentro de uma família. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, e aí é onde que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, quanto filho, a gente não pode querer disputar espaço com o pai. O pai vem primeiro, o pai tem a ordem ao seu favor. Né? E dentro de uma empresa é a mesma coisa. Aquele que chega primeiro merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento, porque ele já tem uma história, ele já tem uma bagagem, né? E a gente deve dar esse respeito, né, àquele que já chegou primeiramente dentro dessa ordem. Tá. E aí é onde a gente parte também da seguinte questão. O pai, ele não pode regredir, o pai não pode querer dividir a atenção da mãe com o filho. Ele tem que ser esposo, ele não pode querer ser filho. Né? E às vezes o que acontece dentro da família é que o pai se infantiliza, ele se troca com a criança. E a mesma coisa acontece com a mãe se infantiliza e se troca com a criança, porque ela quer um pouco mais de carinho, de afeto e tudo mais. Né? Não, ela tem que exigir esse afeto enquanto esposa, né? E não se trocando com a filha para ter a atenção. Né? Aí parte também um pouco da questão da educação dos filhos, de saber que ele tem que pôr o filho no posicionamento de filho. Bacana. Bom, então, pelo que eu entendi, nós podemos dizer, então, que o ser humano, ele é um sistema e exatamente, pelo que você falou, eu já consegui entender, eu ia te fazer essa pergunta, né? O que o sistema implica na família? Mas eu consegui entender que, ou seja, cada um tem a sua função e tem que agir dentro da sua função na família, correto? Está correta essa fala? Perfeito. Tá, então sim. Eu tenho outra pergunta para fazer para você nesse caso. Que analogia nós podemos fazer entre o sistema familiar e o sistema corporativo? Qual analogia nós podemos fazer? Para nós fazermos essa analogia, a gente vai usar uma analogia usada na teologia, usada na filosofia religiosa, porque ela está na Bíblia. Né? O corpo é um só. Nesse corpo são diversos órgãos. Cada órgão tem que exercer a sua função. Né? Cada órgão tem que exercer a sua função. A cabeça é aquela que vai coordenar todos os órgãos. Mas ela não, os órgãos não podem esperar só pela cabeça. Ele tem que fazer a parte dele. Então, dentro de uma família, o pai, ele tem que ser pai enquanto pai. Enquanto filho do avô, ele vai ser filho. Enquanto esposo da mulher, ele vai ser esposo. Certo. Né? E ele vai exercer essa função. Ele não vai exercer a função de filho se trocando com o filho. Ele não vai exercer a função de pai se trocando com o avô. Né? Ele não vai exercer a função de, vamos dizer assim, às vezes as esposas de caráter rígido, né, ela tem um pouco mais de pulso forte e acaba levando o rótulo de o homem da casa. Né?
Então, o homem é aquele que mais faz as coisas em casa, ele cozinha, ele passa, ele cuida da casa. A mulher, ela já é mais livre, ela trabalha, ela corre atrás das coisas, e aí ela leva o rótulo de um homem da casa, né? Isso é bom porque a mulher está crescendo, né? Está se desenvolvendo. Só é ruim quando esse desenvolver se torna diminuir do esposo. E quando, de fato, ela exerce uma posição de marido e o esposo exerce uma posição de esposa, né? Que isso também pode vir a acontecer, né? No fim, o que a constelação do sistema quer dizer? Ela quer nos levar a perceber as 3 leis do amor, que é as chamadas 3 leis da constelação, do posicionamento sistêmico. A primeira lei diz que cada um tem o seu posicionamento, né? E deve ser obedecido. A segunda lei diz da ordem. Nós reverenciamos aqueles que já estão na história. Nós não queremos ser mais que eles. Também não vamos querer ser menos. Não vamos querer ser menos, mas só pelo fato deles terem a bagagem, e essa bagagem ela vai diretamente influenciar na nossa história, porque os nossos pais, por exemplo, nós temos que ter gratidão deles serem os seres que estavam no universo e que nos trouxe a esse universo. Que foi através deles, eles foram a porta de entrada em que o universo, a força superior, Deus, dependendo da crença de quem está escutando, né, trouxe a gente a esse mundo, trouxe a gente a esse universo. Então, só devido a isso, poderia ser a pior pessoa possível, que matasse, que roubasse e tudo mais, mas seria os nossos pais, as pessoas que nos deu passagem para a vida, passagem para estar nesse universo. Só por isso nós já devemos deixar a nossa gratidão a eles. Porque sem eles nós não estaríamos aqui. Quando a gente não consegue visualizar isso, vem as questões que devem ser trabalhadas na terapia. Repetições de padrões que a gente vai fazer, às vezes o menino vai repetir padrões do pai, né? Do pai que a gente fala são os pais, pode ser avô, né? Ou às vezes ele pode repetir até um padrão da mãe mesmo. Um padrão das mães. Quando a gente não consegue reverenciar, entender a história do meu pai, eu vou acabar, às vezes, até julgando ele, e dentro desse julgar, eu vou trazer inconscientemente padrões que eu vou estar repetindo. Quando eu não consigo reconhecer a história de vida da minha mãe, eu vou acabar julgando, inconscientemente vou atrair padrões em que eu vou estar me metendo isso inconscientemente, né? Porque quando tornar-se consciente, eu vou atrás da terapia, vou atrás de orientação de um profissional para que possa me ajudar e eu possa superar isso. Então, cumprindo com a primeira lei, né? Que na verdade a primeira lei se chama pertencimento, quer dizer o quê? Que eu sei qual é o meu posicionamento e que eu, então, sabendo qual é o meu posicionamento, eu começo a me sentir pertencido ao sistema. Eu me sinto pertencido, eu me sinto acolhido, eu me sinto amado nesse sistema. E a gente sabe que o primeiro passo de tudo é quando a gente se ama, a gente se sente amado por nós mesmos, né? Voltando um pouco aí à questão teológica, quando se diz do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer que eu tenho que reconhecer esse Deus, ou esse universo, ou essa energia suprema sobre mim, para que eu possa ter esse amor sobre mim. E para ir para a segunda parte, que na verdade não é a segunda, é a terceira, né? Amar ao próximo como a ti mesmo,
eu preciso me amar primeiro. Então, eu sou a segunda parte. Né? Certo. Quem acredita quem tem fé, sabe que a primeira parte seria o Ser Supremo. E a segunda parte seria reconhecer esse Ser Supremo dentro de mim, me reconhecer como templo do Espírito Santo, ou como alguém que recebe a energia desse universo, ou desse ser superior, ou do conhecimento, se é que eu acho que quem ordena o mundo é o conhecimento, né? Ou a natureza, seja lá qual for o ser supremo que eu acredito, a crença, né? Eu reconheço ele em mim, e aí, então, eu consigo amá-lo sobre mim. E quando eu reconheço ele sobre o outro, já que o outro é imagem e semelhança, eu consigo amar o outro também. Mas tem que partir primeiro do amor próprio. Isso daí, qualquer terapia ou processo de coach vai chegar nisso daí. Tem que partir primeiro do cuidado próprio, do amor próprio, né? E aí a gente aproveita mais uma vez. Sim? Esse é o princípio da sanidade, né? Esse é o princípio da sanidade. E aí a gente aproveita mais uma vez para chamar a atenção, porque hoje o mundo, o mal do século são as doenças mentais, né? Mas a gente ainda não chegou à seriedade que tem que ser dada a isso, porque a gente ainda preocupa mais com as doenças físicas. Protágoras, que foi o filósofo, o médico que criou a medicina, ele já deixou a cura da medicina pronta. Quando ele iniciou a medicina, ele disse: mente sã, corpo são. E a gente usa novamente o mesmo exemplo que foi dado na última live, que é quando o meu corpo não está, quando a minha mente não está sã, minha imunidade baixa, porque vai produzir a noradrenalina e outras substâncias dentro do meu corpo, que são como as substâncias que os médicos utilizam quando vai fazer um transplante de órgão, né? Eles dão noradrenalina, dão a outra substância, que eu não estou lembrado o nome agora, uma semana antes do transplante. Para quê? Para baixar a imunidade. Porque se o corpo tiver com a imunidade alta, ele ataca um novo órgão. Ele não aceita o novo órgão. Né? Então, ele abaixando a imunidade, o órgão vai ser transplantado, e aí quando o órgão já está lá, sobe a imunidade novamente, e aí ele vai defender aquele órgão. Né? Então, quando nós não temos essa preocupação com a saúde mental, nós vamos perpetuando sensações que não são boas para a gente, tipo ansiedade, tipo medo, tipo pânico. E essas sensações, elas vão aumentar esse tipo de hormônios criados dentro da gente. E vai abaixar a nossa imunidade. E aí o que acontece com a pessoa? Quando ela pega Covid e ela está com a imunidade alta, ela nem sente sintomas. Mas a partir do momento que a imunidade dela baixa, aí é beira-morte. Né? Comprometimento dos pulmões, né? Todos aqueles sintomas vão aparecendo. Quanto menos a imunidade, mais sintomas. Né? E aí a gente chega a ser internado, e quando chega a ser internado é preocupante, porque aí a gente não sabe se a pessoa realmente volta, porque também tem o risco de pegar outras coisas. Bacana. Né? Bacana. Eu quero aproveitar que você colocou essas questões aqui, e vou tentar trazer um pouquinho para o lado de empresas, ok? Como o meu foco sempre é a área business, a área de negócios, e eu tenho aqui, já quero até agradecer aqui algumas pessoas que entraram aqui, que passaram já por essa live. A minha esposa Dulce está por aí, eu vi aqui a Daiane, o Bill, tem o Felipe Melo, que é o sósia do Felipe Melo, né, que é um grande amigo meu. Temos aqui, você pode olhar aí, temos aqui a Stephanie, que sempre acompanha as lives que a gente faz.
Eu vi o Fábio também passando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão... Está aberto os comentários, vocês podem perguntar. Nós estamos aqui para poder falar hoje sobre o sistema. E aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte, Carlos. Dentro de tudo que você colocou, eu consigo entender que nós, seres humanos, somos um sistema. E esse sistema ele tem que estar em perfeito funcionamento para que a gente consiga viver de forma melhor. Correto? E aí existe essa questão de se organizar também dentro da empresa, porque cada um, eu vou usar um dito popular aqui, né? Cada um tem que estar no seu quadrado, respeitando a hierarquia, respeitando o direito do outro e assim avançando nos processos. E aí, junto com essa questão da constelação, dessa análise sistêmica e essa organização sistêmica, nós ainda temos a oportunidade de trabalhar com essa análise comportamental, que foi o que você falou, né? E cada um de nós é regido por um comportamento. De acordo com o Marlon, que é o mais recente aí, trouxe para a gente essa ideia do DISC, né? Dominante, influente, estabilidade, conformidade. Eu costumo usar o sistema Profile, que a gente fala que é executor, comunicador, planejador e analista. As pessoas, cada uma, elas têm um comportamento diferente. E isso está dentro da família, isso está dentro dos negócios, e é importante que a gente consiga, a função, no caso, do coaching, e no seu caso aí como constelador, como uma pessoa que trabalha com essa área sistêmica, organizar isso tudo dentro da mente da pessoa, para que ela consiga viver a vida de forma melhor, de forma mais saudável e automaticamente avançando nos processos da empresa também. Correto? Correto, isso mesmo. E aí, partindo da primeira e da segunda lei, a gente chega à terceira lei de Hellinger, ou a terceira lei do amor, né, que é o equilíbrio. Porque somente quando todos estão no seu posicionamento, todos têm consciência de ser pertencente a esse sistema, né, que vai gerar, junto com a segunda lei, que é a obediência à ordem, para chegar ao equilíbrio, que é o que, de fato, nós queremos dentro da família, que é o, de fato, que nós queremos dentro de uma empresa. Bacana. Então, nós temos aí a primeira lei, posicionamento, a segunda lei, a ordem, né? Isso. A ordem, e em terceiro, o equilíbrio, correto? Equilíbrio. Bacana. Então, dentro de um negócio, dentro de uma empresa, vale dizer, então, o seguinte, que assim como na família nós temos aí a figura do pai, da mãe, né, ou do marido, da esposa, e os filhos, né, e aí a gente... É importante dizer o seguinte, né, o coaching, ele trata do futuro, mas o terapeuta, a terapia em si, ela vem trazendo, entendendo o passado da pessoa, para que a pessoa consiga entender a sua história, consiga entender exatamente os seus antepassados, o que as pessoas fizeram, para que haja realmente aí uma hierarquia dentro da mente da pessoa e ela consiga viver melhor nos dias atuais, para enfim buscar um futuro melhor. Né? O coaching ele trata do presente para o futuro, ele não trata o passado. Mas no caso da terapia, como você é um coach e um terapeuta, você consegue fazer a junção disso. Né? Eu sempre uso o seguinte, nós temos um termo que nós chamamos de coaching psicanalítico, que nós tratamos também a mente na psicanálise, porque eu penso da seguinte forma, você pode realizar sonhos, você pode realizar metas, que é a função do coach, ele auxilia a pessoa a atingimento de metas, ao que as pessoas buscam, mas é importante que você tenha também uma mente sã, que você tenha realmente uma história que seja corrigida, para que você consiga viver daqui para frente melhor. Correto? Correto. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, muito mais para o pessoal que está aqui com a gente,
porque eu sei que, pelo menos do lado de cá, do povo que está assistindo aí a live, existem muitas dúvidas quanto a essa questão de constelação, quanto a essa questão sistêmica. E eu queria que você pudesse, da melhor maneira possível, fazer aí Você já explicou sobre a questão das leis, já falou um pouco sobre a questão da análise comportamental, já falou sobre a questão da família, mas eu queria que você explicasse um pouco mais como que funciona isso dentro do negócio. Certo. O cliente ele pode procurar um psicanalista para ele resolver um problema dele, que ele tem ali, né, que vem se viciando, vem repetindo enquanto vício de vida, e através das técnicas psicanalíticas, o psicanalista vai trabalhar sessão por sessão para que ele possa obter o sucesso disso. Ele pode procurar ele pode procurar um coach para fazer esse processo de engrandecimento pessoal, né? Ou ele pode procurar um constelador. O constelador é uma técnica que parte aí da psicoterapia breve, né? Onde que você vai em cima do problema e naquele problema, então, você vai focar nele. Porque tanto a questão do psicólogo quanto do psicanalista, ele deixa o cliente muito leve, muito solto, muito o que o cliente quer dizer para você. Sim. Né? Se é que eu posso dizer cliente, paciente, né? Porque como a gente está falando de coaching e está falando de terapia, né, desenvolvimento pessoal e de terapia, né? Então, eu estou tratando como cliente, né? Mas o paciente ele chega lá com as dificuldades dele e dentro da terapia tradicional, como a psicologia, ele vai falar aquilo que ele quer. E aí, o que acontece? Ele vem aqui hoje, ele trata de algo como um problema trabalhista, ele está sendo perseguido, como é um dos meus nichos, né? Eu trabalho com a questão de trabalhista, com separações consensuais, lógico, a gente chega ao casal, a gente vai orientar, perguntar para ele, né? E aí, como é que tá? Tem uma possibilidade de junção, né? Pelo bem da família, vamos ver, o sistema pode chegar ao equilíbrio, né? Vocês podem voltar para o posicionamento de vocês e chegar ao equilíbrio, né? Não tem jeito. Então, tudo bem. Então, vamos pensar no menos danoso, que seria uma separação consensual, onde vocês podem ao menos se respeitarem ou se tornar grandes amigos. Correto. Né? Principalmente para quem tem filhos, essa opção ela é de grande valia, de um valor inestimável, né? Para não trazer questão de brigas, né, desentendimentos, que vão atrapalhar no crescimento tanto físico quanto mental dos filhos. Então, a constelação sistêmica, hoje, ela é muito utilizada também nos meios jurídicos, os fóruns que tinham resoluções de problemas no máximo, o fórum brasileiro que mais resolvia problema, resolvia aí em torno de 15%, né, para chegar no consenso de um problema. Quando a constelação passou para esse meio jurídico, hoje nós temos a resolução de problemas dentro de um fórum, de uma comarca, de uma vara, de esferas de 50% a 80%. Né? Ou seja, se você pega o melhor fórum do Brasil, era 15%. Então, significa que o desempenho negativo desse fórum era 85%. Sim. Né? Hoje, esse fórum ele tem um desempenho de 80%. O que era negativo passou agora a ser positivo. Bacana, hein? Isso por quê? É verdade. Isso por quê? Porque a partir do momento que você faz uma
constelação sistêmica, você pega ali uma esposa que está se divorciando do rapaz e ela vai contar a história. Pode escolher o esposo ou pode escolher a esposa. Não interfere. Certo. Ela vai ali contar a história dela e falar o que está acontecendo. Nos fóruns, o que acontece? Se eu vou tratar de uma questão de separação, todos que estão ali naquele meio ali, naquela constelação, são pessoas envolvidas nisso. Né? Estão ali por pensão alimentícia, separação, guarda de filhos. É um problema que volta em torno desse núcleo familiar. Né? Se eu for trabalhar outra coisa, tipo desavenças em trânsito, eu vou botar gente que tenha proximidade dessas desavenças. Né? Se for botar brigas empresariais, né, de pessoas que brigam contra empresas, né, são sempre pessoas muito próximas ao tema a ser trabalhado, a questão ser trabalhada. Né? Então, a esposa chega lá e fala bem assim, olha, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Ela vai colocar a visão dela. Ou seja, ela vai colocar a posição dela. O que ela enxerga da posição que ela tem. Né? E aí, chama-se o esposo. O esposo vai colocar o ponto de vista, o posicionamento dele. Só que ele já viu alguma coisa que ele não tinha visto, porque ela colocou ali e nunca tinha dito para ele, nunca tinham dialogado, no meio do ranço lá da briga, simplesmente viraram para um lado e para o outro, né? E pontos da história de vida dela que ele não conhecia, pontos da história de vida dele que ela não conhecia. Né? E aí ele começa a enxergar a cena igual a ela, a partir dos olhos dela. E ela começa a enxergar a cena a partir dos olhos dele, não mais dos próprios olhos. Né? Bacana. Quando você sai da sua posição e aceita a posição do outro, quando você não olha só a história do outro a partir do que você pensa do outro, mas a partir do que ele está apresentando, né? Quais foram as quedas que ele teve, quais os machucados, as cicatrizes geradas pelo tempo, aí você se torna muito mais próximo dele, você quer aceitar a história dele e faz ele se sentir pertencente. Olha aí, voltamos para a primeira lei. Né? Faz ele se sentir pertencente. E aí você acaba se sentindo pertencente também. Né? Aí pode haver um reatamento? Pode haver um reatamento. Mas se não houver, eu vou entender que eu me tornando amigo daquele que me acompanhou até aqui, né, vai me fazer crescer. Né? A gente vai crescer juntos, mesmo estando separados. Correto. E esse crescimento vai implicar diretamente nos nossos filhos, que afinal de contas, é para isso que eles estão lá no fórum. Né? Para definir a vida dos filhos, e não propriamente a deles. Mas essa vida dos filhos vai ser definida através da vida deles. E quando eu consigo, então, sair da minha posição e aceitar a posição do outro, né? Ou seja, empatia, a coisa toda muda. A história é outra. As brigas vão embora, né? A gente consegue ser mais consciente, tratar a coisa mais racionalmente e até sentimentalmente, afetivamente. Né? Então, a constelação sistêmica ela vai trazer essa grande contribuição de você sair da sua posição e assumir a posição do outro e saber que o outro sofreu, saber que o outro apanhou, saber que a história dele é uma história totalmente diferente daquela que você enxergava. Né? E o outro vai ter essa oportunidade de enxergar a sua história de uma forma diferente. E aí vem os valores. Né? Porque o que eu não conseguia valorizar, eu vou começar a valorizar, porque agora eu conheço a história. Né? Agora eu conheço as vezes que a pessoa caiu e as vezes que a pessoa levantou. Certo. Isso dentro da empresa vai da mesma forma. Né? Quando eu me sinto pertencente à empresa,
eu vou me enganjar, eu vou fazer o máximo para que aquela empresa cresça, porque ela crescendo, eu estou crescendo. Né? Agora, quando eu não me sinto pertencente à empresa, né, aí a gente chega no tema, na parte polêmica da live. Né? O sistema, ele é sistemático. Né? Ou você encaixa, ou você cai fora. Né? Se você está ali dentro do sistema, e o sistema, você não se reconhece, você não pertence àquele sistema, você não vai crescer e nem vai contribuir com o crescimento daquela empresa. Correto. Voltando ao exemplo da família. A partir do momento que eu começo a me trocar com meu filho, né, eu estou me diminuindo. E nesse meu diminuir, eu que sou o espelho dele, que ele vai olhar para crescer, ele não vai querer crescer, ele vai querer se diminuir também. Né? Ele vai continuar se espelhando e vai querer continuar criança, porque o pai é criança. O pai se troca com ele. Né? O pai está disputando a mãe, não enquanto esposa, está disputando a mãe enquanto mãe. Né? E a mãe tem que tratar das duas crianças. A mãe tem que ser a juíza da comarca. Né? E aí a pressão é tão grande que ela pode se perder diante desse processo também. Né? Então, por isso que é importante que a gente vá buscar orientação. Né? Quando a gente vê que não dá, a gente tem que buscar uma orientação. Seja qual for o terapeuta que eu vou no psicólogo, vou no psicanalista, vou num programador neurolinguista, né? Que é, no caso, uma terapia onde a pessoa escuta a sua história, escuta o que você tem, e aí ela vai treinar o seu cérebro para dar respostas diferentes daquelas que você tem dado ultimamente. Né? Ó, a resposta que você deu a isso é essa. Tem feito efeito na sua vida? Não. Então vamos treinar o seu cérebro para que ela possa dar uma outra resposta que venha trazer mais efeito na sua vida. Por exemplo, pare de pensar negativamente, comece a pensar positivamente. Pare de enxergar a situação como coitado, comece a enxergar a situação como sujeito da história. Né? Correto. Bacana. Eu acho que a gente vai ter que marcar algumas outras lives aí para poder aprofundar um pouco mais em todos esses assuntos, mas eu acredito que ficou muito mais claro para todos que estão nos ouvindo e com certeza posteriormente estarão vendo esse vídeo. Eu quero agradecer a você por essa aula. Eu só queria, assim, antes da gente finalizar, eu só queria ainda enfatizar um pouco da questão do sistema sistemático, pelo seguinte, né? Enquanto coach e enquanto filósofo, professor de filosofia, né, a gente tem que enxergar isso. Eu me sinto pertencente ao sistema? Boa. Né? Ou seja, eu estou no processo de briga com a minha esposa e tudo mais. Eu vou lá procurar orientação e aí eu chego ao momento de olhar para ela, dialogar com ela, me abro com ela, ela se abre comigo, eu consigo ver o ponto de vista dela, ela consegue ver o meu ponto de vista, eu consigo, então, a partir daí, me amar, e quando eu consigo me amar, eu vou conseguir amá-la, consigo fazer ela sentir-se amada, ela se cuidar, ela se amar, e aí ela consegue, então, me amar, e aí a gente reata. Maravilha, que beleza, né? Mas eu chego lá e falo para ela o que eu realmente consegui ver na nossa história de vida, né? Digo para ela que sou muito grato a ela por todo o crescimento que ela me permitiu ter junto com ela, mas que eu não me sinto tão pertencente a esse sistema. Né? Que às vezes eu me sinto mesmo filho dela e não esposo dela. E aí é algo que não é saudável. Então eu vou falar bem assim, olha, eu realmente tenho que te agradecer por todo o tempo que você foi mãe, por todo o tempo que você tentou, no máximo, ser esposa, mas que eu te vi como mãe, não é que você foi mãe, que eu te vi como mãe, né? E
eu sinto pertencente a essa família porque eu sou seu filho, mas eu não sinto pertencente a essa família enquanto seu esposo. Eu preciso de uma esposa. Então, vamos ser bons amigos, vamos nos respeitar, né? Vamos privar por isso e vamos tocar a vida, né? Que você possa encontrar alguém que faça papel de esposo para você, né? E eu digo isso em sistemas bem graves, por exemplo, a traição. Por exemplo, a traição, né? Que se eu enxergo a minha esposa como mãe, ela é aquela que me acolhe, ela é aquela que me perdoa, ela é aquela que sabe me trazer para si, mas eu não consigo retribuir esse amor à altura, porque eu vejo ela como minha mãe, ela como quem me acolhe quando eu faço as minhas cagadas, entre o perdão da palavra, né? E aí, eu traio, eu faço diversos tipos de erros, que não é só a traição de corpo com corpo, né? Outros tipos de traição, como mentira, como ausentar as informações, né? E faço esses tipos de traições, por quê? Porque eu acredito que ela vai ser sempre minha mãe, ela vai sempre me acolher, ela me ama, né? Só que o amor dela é aquele amor de esposa, aquele amor que quer ser amada também, que quer ter um homem, que quer ter um esposo, né? E o meu amor é aquele amor de filho, que quer ter o acolhimento, o abraço da mãe, né? Sabendo que pode errar. Inconscientemente, né? Porque conscientemente ninguém vai ser tão maldoso assim, né? De chegar e falar bem assim, não, eu vou trair mesmo, e não tô nem aí e tal, né? Aí é onde a gente chega na constelação sistêmica, estudar a família para ver os padrões do pai, os padrões da mãe, o que foi que gerou essa repetição de padrão, né? Para que a gente rompa com isso, né? E aí a gente faz aquela teatralização, onde a pessoa vai chegar e vai, por exemplo, enxergar o constelador como o pai dele. Fala bem assim, olha pai, você fez isso, eu não achei legal, né? Eu te julguei, mas eu repeti os seus padrões. Eu não quero mais isso na minha vida. Tá? Eu te peço perdão por estar falando isso, mas não gostei disso. E como resposta, esse não gostar, eu acabei repetindo isso inconscientemente, e hoje, conscientemente, eu não quero isso para mim. Esse peso não é meu, eu quero tirar esse peso das minhas costas. Correto. Né? E que bom seria, pai, se você também pudesse tirar esse peso das suas costas. Se você pudesse reconhecer, se você pudesse se pedir perdão, pudesse se perdoar e tirar esse peso das suas costas. Então, dentro da constelação, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer isso. Vamos nos livrar dos pesos que a gente vem trazendo, que a gente vem juntando, e que não cabem mais para a nossa vida. Né? E aí a gente faz esse rompimento de padrão, deixa o peso que é do pai para o pai, e se ele quiser levar do peso, ele vai fazer ali a constelação dele, né? E deixa os pesos que são meus, eu vou acolher, sim, fui errado, né? Por exemplo, o caso da traição, né? Fui errado, eu traí, né? Reconheço que não é algo bonito aos olhos de ninguém, e por isso eu peço perdão, né? E sigo a minha vida deixando isso para trás. Eu não quero mais isso para mim. Bacana. É um peso que eu trouxe até aqui, mas essa carga eu não quero mais. Eu estou me livrando dela, eu estou pedindo perdão a você, eu estou pedindo perdão a mim, e estou me livrando, tirando essa carga de cima de mim. Então, a constelação e esse posicionamento é justamente isso, você olhar os pesos que você traz e você se livrar dessas amarras, dessas crenças, né, dessas crenças diminuidoras, né, essas crenças negativas que você enraizou na sua vida. E muitas delas só vai sair quando você conhecer histórias dos seus antepassados. Né, para você ver quais são os padrões que estão repetidos, de quem é o peso,
não para julgar. Não é para julgar. Né? Eu não vou reconhecer o peso do meu pai para jogar na cara dele e simplesmente. Não. É para reconhecer que eu não quero mais repetir esse padrão. Né? Porque a boa terapia, ela é como um dos primeiros terapeutas, que foi o filósofo grego Sócrates. Né? Sim. Ela começa com a suspensão do juízo, que é suspender o juízo. Eu estou para entender, eu não estou para julgar. Né? E o terapeuta ele tem que fazer isso. E ele tem que levar a pessoa a fazer isso. Porque quando a pessoa quer realmente crescer, ela quer fazer a terapia, ela vai lá dessa forma, suspendendo o juízo para se entender, para entender a própria história e entender a história daqueles que vão entrelaçar na sua história. Né? Sim. E aí a gente parte para o segundo passo da terapia, ou do processo coaching, né, do processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial, que é a desconstrução das crenças para reconstruir crenças positivas e mais fortes. Crenças que me farão crescer. Né? Esse método socrático se chama maêutica. Quando Sócrates reunia o povo na praça, lançava um tema e perguntava para eles sobre o que eles sabiam sobre aquele tema. O que é o amor? Ah, o amor é sentimento. Você tem certeza que o amor é sentimento? Não, o amor é emoção. Tem certeza que o amor é emoção? Não, o amor pode ser raiva. Né? A pessoa, ela ama tanto, ela ama roxamente a outra pessoa que ela sente raiva. Né? Por isso que diz que o amor e a raiva é assim, tão tênue, uma linha tão tênue que passa de um para o outro. Né? Assim, subitamente. Então, o amor... sei não, você questionou tanto aí, que eu já nem sei mais o que eu penso sobre o amor. Aí Sócrates falou, agora sim, que você reconheceu que não sabe nada, vamos ver o que juntos podemos saber? Né? E é isso que você faz, você chega lá pro paciente, pro cliente, né? Fala para eles bem assim, ó, suas crenças são essas. São crenças que estão te levando para a pulsão de vida ou crenças que estão te levando para a pulsão de morte? Ou seja, são crenças que estão te diminuindo, fazendo você regredir, ou crenças que estão te levantando? Né? E crenças, nós frisamos aqui bem, que crenças, quando nós falamos em crenças, nós falamos de conhecimento, a gente falamos de ideia, e não propriamente de crenças religiosas. Né? O nome crença não é só para oração, crença religiosa. Sim. Crenças quer dizer, são as ideias de vida que você traz e que vão definir o seu percurso na vida. Né? E essas crenças, então, elas estão para a pulsão de vida, crescimento, ou para a pulsão de morte? Ela está te afundando. Né? Isso acontece muito no processo de troca de emprego. Né? Eu quero uma nova vida, vou trocar uma nova carreira e tudo mais, eu estou ali na pulsão de morte, e eu quero crenças que me tragam a pulsão de vida, né? Me tragam o crescimento. E aí a gente vai estar orientando como coach esse processo, né? Fazendo diversas técnicas lá, partindo do perfil comportamental para que ele se entenda e veja quais os pontos positivos que deve crescer e quais os pontos negativos que deve ser cortado, podado. Não é isso? Maravilha. É isso aí. É isso? Exatamente isso. Além do DISC, também tem, né, dentro da psicologia, o Corpo Explica, que vai estudar a sua história desde o ventre, né, desde da sua gestação dentro da mãe, as situações que a mãe passou, e que foi gerando no processo de mielinização da nossa mente. Né? E, inclusive, o formato do corpo vai dizer, né, qual o tipo de perfil da pessoa, se a pessoa é muito rígida, se a pessoa é muito... Esqueci o termo agora, a pessoa muito de fala, dialógica. Esqueci como é o termo do perfil agora. Né, oral, se ela é muito oral, né, se ela é rígida, se ela é oral... se é psicopatia, mas psicopatia não tem a ver com o termo dentro da psicanálise de problemas da pessoa,
mas sim dos traços do perfil dela. Né? Sim. E dentro desses traços de perfil, então, a gente vai definir diversas coisas que a pessoa faz inconscientemente e que ela tem que tomar consciência para que ela possa abrir-se à vida. Abrir-se à função de vida e buscar, né, esse crescimento pessoal. Bacana, bacana, Carlos. Carlos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? A nossa live está quase batendo. E a minha pergunta para você é a seguinte: amanhã você tem alguma live? Como é que está seu dia? Como é que está sua noite amanhã? Você tem uma live? Passa para o pessoal qual o tema da sua live de amanhã. Você tem. Então, pode apresentar a sua live, porque essa semana não tenho mais live, eu fiz na quarta-feira. Né? A próxima semana eu não estarei fazendo live, porque estarei acompanhando alguns workshops. Se vocês jogarem na internet aí, vai aparecer um workshop de constelação sistêmica da Escola de Heróis, que é onde eu fiz. Vai aparecer o Corpo Explica, né, que eu super indico para quem está aí em casa para poder assistir. Né? Começa também no dia 3, junto com o da constelação sistêmica. Né? E de PNL, Programação Neurolinguística, né, para que a gente comece a ver a vida mais positivamente, programar aí nosso cérebro. Bacana. Amanhã, às 8h30, eu vou estar junto com a José Amorim. Ela é programadora neurolinguística. E eu vou estar falando sobre técnicas de vendas. E essas técnicas de venda eu vou utilizar algumas coisas muito importantes. Vou utilizar o rapport, então a técnica de conectar-se com o cliente. E vou utilizar análise comportamental com análise corporal. Então, nós vamos trazer técnicas de vendas, como melhorar minha performance em venda através do rapport, da análise comportamental e análise corporal. Amanhã às 8h30, no nosso Instagram. Você está convidado, todos estão convidados. E quem não tiver nenhum outro compromisso, eu sei que é sabadão, né? Muita gente tem muita coisa para fazer, mas nós vamos estar aqui trazendo. Eu quero... Opa, voltou. Então, meu convite fica para vocês. Realmente o Corpo Explica é um treinamento incrível, vale muito a pena. Sobre a questão da constelação, achei muito interessante, faz sentido total. Nós fazemos parte de um sistema e é importante que realmente a gente esteja dentro e não fora dele. Né? Porque quando a gente começa a estar fora, causa uma ruptura que não é legal para nenhum tipo de pessoa e nenhum tipo de empresa. Ok, Carlos? Muita gratidão pelos seus conhecimentos, por esse tempo nos dedicado. E conte comigo, qualquer coisa que precisar, estamos aqui do lado de cá, distante de você, sim, mais perto do coração aí. Gratidão a todos que acompanharam aí, né? Lembrando mais uma vez dos nossos parceiros, né, que você pode estar contactando aí no Facebook, Instagram, Puro Luxo, para dar a cesta do papai e trazer aquele conforto para o pai que ele merece, né, a gratidão por trazer-nos ao universo e dar uma cadeira muito confortável como essa que a Requinte me deixa tranquilo na live, né? E a Requinte, então, está fazendo o seu queimão no dia de amanhã. Para quem está aqui em Brasília, é na 503 Sul, Asa Sul. Agradecemos o apoio deles, porque hoje é extremamente importante empresas que apoiam os seus clientes, né, em crescimento pessoal e em saúde. Bacana, bacana. Carlos, um abraço, meu amigo. Com Deus. Muito sucesso para você em Brasília. E quando vir aqui no Espírito Santo, já sabe que tem um lugar para visitar. Tá certo? Um abraço. Isso aí. Com Deus aí. Ficamos